tá? Hoje, né, a gente vai comentar a parte de grandezas escalares e grandezas vetoriais, tá bom? Isso é uma introdução aí para o pessoal, tá? Do nono ano, ok? No ano do ensino fundamental. Ok, então vamos lá. Primeiro a gente vai analisar essa ideia de grandezas vetoriais, ok? Aliás, vamos analisar aqui pelas grandezas escalares primeiro, tá? Vai ficar mais tranquilo. Então vamos lá. No caso das grandezas, certo? Escalares, todas as grandezas escalares, elas são o quê? Professor, primeiro, o que é grandeza, gente? Pessoal, grandeza é tudo aquilo que a gente pode dimensionar, que a gente pode medir, certo? Então, por exemplo, amor, felicidade não são considerados como grandezas porque elas não podem ser medidas, né? Isso são sentimentos, são emoções e elas não podem ser medidas. Então, na física, a gente trabalha muito com essa questão de grandezas. E a gente tem dois modelos, são as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. Então, professor, como é que eu vou saber quando é que uma grandeza é uma grandeza escalar? É o seguinte, toda grandeza escalar ela é definida apenas por duas coisas, certo? Você pode definir ela pelo seguinte, pelo valor numérico, certo? Ó, você pode definir ela pelo valor numérico, certo? Mais a unidade de medida, certo? Então tá aqui, ó. Todas as grandezas escalares, elas têm valor numérico mais a unidade de medida, e só com essas duas coisas, elas já ficam totalmente explicadas, tá? Elas vão ficar totalmente já explicadas com essas duas coisas. Por exemplo, posso dar um exemplo para vocês de grandezas escalares, tá? Vamos colocar aqui alguns exemplos. A grandeza tempo é uma grandeza escalar, a grandeza temperatura, tá? A grandeza temperatura, a grandeza massa, certo? Temos a grandeza comprimento, certo? Temos aqui a grandeza comprimento, né? Temos, entre outras aí, né? Tem várias grandezas dentro do nosso vasto universo aí, dentro do universo da física, a gente tem várias. Mas essas aqui são as principais, né? Tempo, temperatura, massa, comprimento. Por exemplo, se você perguntar a uma pessoa que horas são, a pessoa diz, olha, é 10 horas. Quer dizer, só o fato de dizer a unidade, né, de medida, no caso horas, e o valor numérico, a grandeza já fica totalmente explicada, tá? A gente não tem problema em entender quando se fala desse tipo de grandeza. Então, as grandezas escalares, elas nem cálculo têm. O que elas vão fazer? Elas vão indicar o valor numérico mais a unidade de medida. Fulano, qual a tua massa? Né? A pessoa sobe numa balança, deu 70 quilos. 70 é o valor numérico e quilograma é a unidade de medida. Veja que a grandeza fica totalmente explicada apenas com essas duas unidades, né? Esses dois fatores. Então, grandeza escalar nada mais é do que isso. É toda grandeza que fica totalmente explicada, tá? Trazendo apenas o valor numérico mais a unidade de medida. Beleza? Porém, pessoal, existem algumas grandezas que elas não ficam só explicadas somente com essas duas coisas aqui, que é o caso das grandezas vetoriais, tá bom? Já já a gente retorna com o próximo vídeo, né, com a próxima parte, e essa próxima parte ela vai falar sobre as grandezas vetoriais que já são mais extensas, ok? Abraço, volto já, hein, aí, pessoal? Voltam aqui, pessoal, do nono ano, tá? Para a gente ver agora a segunda parte das grandezas, né? Que são as grandezas vetoriais, que é essas, né? São essas que a gente vai ficar mais atento em relação a elas, tá bom? Então, por exemplo, a primeira coisa que vem aqui o vetor, né? O vetor, segundo a matemática, ele né? O que é o vetor, professor? O vetor, pessoal, é uma entidade, tá? É uma entidade matemática, certo? Ele vem lá da matemática. Tecnicamente, pessoal, o vetor ele é como se fosse uma figura que tem a tendência de representar uma grandeza que é chamada de grandeza vetorial. Então, o vetor é uma entidade
entidade matemática que apresenta módulo, direção e sentido, certo? Então, só repetindo aqui, ó, o vetor é uma entidade matemática que só vai ficar totalmente explicada se dela se souber módulo, direção e sentido, certo? Se você falhar em uma das três, você não tem a explicação da grandeza vetorial. A grandeza vetorial ela só vai ficar totalmente explicada quando se dela souber essas três coisas aqui: módulo, direção e sentido. Aí você pode estar se perguntando: professor, mas como é que eu vou saber o que é módulo, o que é direção e o que é sentido? Eu vou colocar aqui as noções mais básicas para facilitar. Por exemplo, o que é um módulo? O módulo, nós vimos lá na grandeza escalar, que ele é o quê? Ele é valor, certo? Ó, ele é valor numérico, certo? Ele é valor numérico com a unidade, tá? Com a unidade de medida, tá bom? Ele é o valor numérico com a unidade de medida, certo? Então, todo módulo ele tem que vir acompanhado do valor numérico e a unidade de medida. A questão perguntou: calcule o módulo da grandeza tal. O módulo está pedindo o valor numérico mais a unidade de medida. O que é sentido? O sentido de uma grandeza vetorial é só você ter uma noção espacial. Veja, sentido, pessoal, pode ser para cima, certo? Pode ser para baixo, certo? Pode ser para a direita, certo? Ou pode ser para a esquerda. Tá bom? Pode ser esses quatro. Então, por exemplo, sentido. Aquilo está indo para cima. Gente, você pode colocar de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tanto faz, tá bom? Então a gente faz as abreviações. Então, os quatro principais sentidos são esses: para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Isso é sentido. Direção, gente, direção é o seguinte: são as três direções do espaço. Nós temos a direção, que é uma direção horizontal, certo? No formato do horizonte, tá bom? A direção horizontal é essa aqui, ó, essa direçãozinha aqui que a gente tem, referente ao horizonte, certo? Nós temos a direção, que é uma direção vertical, certo? Essa direção vertical, você deve perceber, né, que ela é assim, ó, uma coluna, né, um poste, tá? Aqui a direção que é entendida como direção vertical, tá? Horizontal, vertical. E temos uma outra direção, eu nem gosto muito, né, de falar, mas vamos pensar aqui em uma direção diagonal, né? Em formato diagonal, que é a combinação da horizontal com a vertical, ou seja, nós vamos ter isso aqui, ó, né? Pode ser diagonal para a direita, pode ser diagonal para a esquerda, são exemplos. Então, quais são as direções que a gente tem no espaço? Horizontal, formato horizonte, vertical, em pezinho assim, ó, e temos aqui diagonal para a direita e diagonal para a esquerda, tá? Isso aqui a gente faz uma redundância, né, um convencionamento, mas tecnicamente essa direção diagonal é essa combinação. Professor, mas me deu um exemplo. Imagine o seguinte: vetor é uma entidade matemática representada por essa setazinha aqui. Então veja só, imagina que eu tenho uma grandeza vetorial A aqui dentro desse exemplo, uma grandeza vetorial qualquer, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o vetor A. O vetor A, professor, como é que eu sei que ele é um vetor? Olha só, você vai ver a grandeza com um vetorzinho em cima, né? A grandeza com um vetorzinho ali em cima, certo? Então, digamos que o vetor A ele tem módulo, certo? O módulo dele é 2 unidades, certo? Então, digamos aqui que o vetor A tem módulo de 2
unidades. Esse é o módulo da grandeza vetorial A, certo? Ele tem módulozinho aí exato de 2 unidades. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte: imagina que esse vetor está lá no espaço, né? Temos aqui, ó, essa setinha, esse aqui é o vetor. Então, esse vetor está aqui. Você percebe que ele tem 2 unidades, né? 2 unidades divididas, ele está aí. Então, quando eu falo para a gente caracterizar, caracterize o vetor A. Caracterizar, pessoal, quando você vai caracterizar uma grandeza vetorial, ela precisa, para ficar explicada, ela precisa de módulo, direção e sentido. Lembrando, para uma grandeza vetorial ficar totalmente explicada, ela precisa de módulo, direção e de sentido. Então, esse aqui é um vetor. Esse vetor está lá no espaço, ele tem 2 unidades, a gente precisa caracterizar. Se você quer caracterizar o vetor, vamos lá. Você vai precisar definir 3 coisas dele: módulo, direção e sentido. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui, ó, qual que é o módulo desse vetor. Veja. Módulo é valor numérico mais unidade de medida. Módulo é valor numérico mais unidade de medida. Então, vamos lá. Qual o valor numérico? 2. Qual unidade de medida? Uma unidade qualquer. A gente bota U, né? Porque pode ser qualquer unidade. Então, o módulo desse vetor é 2 unidades. Segunda coisa que eu preciso saber dele: direção. Qual é a direção do vetor? Aí tem que ter cuidado, você não confundir direção com sentido. Não confunda direção com sentido, tá? Não confunda direção com sentido, certo? A direção são essas 3. Então, qual é a direção do vetor? Observe que o vetor está na horizontal. Então, a direção dele, obviamente, é uma direção, certo? Uma direçãozinha horizontal. Tá? A direção do vetor é horizontal. Falta o que mais para explicar ele? Falta o sentido, né? Falta o sentido. Professor, mas nesse caso, como é que a gente vai definir o sentido dele? Dentro da ideia de sentido, é só você olhar para a ponta da seta, certo? Então, isso aqui é a origem do vetor, né? Esse aqui é o que a gente chama de origem vetorial, certo? E esse aqui é o que a gente chama de extremidade, tá? Isso aqui é o que a gente chama de extremidade. Então, o vetor tem origem nesse ponto e tem final naquele ponto, onde é a extremidade dele. Então, da origem até a extremidade, nós temos 2 unidades, módulo. Da origem até a extremidade é na horizontal, então a direção horizontal. Da origem à extremidade, a extremidade do vetor está apontando para a minha direita, Então, ó, esquerda, direita. Isso quer dizer o quê? Que o sentido do vetor é para a direita, certo? Para a direita. Então, a gente bota aqui, ó, para a direita. Belezinha? Então, esse aí é o valor da unidade. Então, veja só, uma grandeza vetorial vai precisar ficar explicada: módulo, direção, sentido. Tá aqui as definições, temos aqui o exemplo. Pediu as características, né, ó, características, tá? Pediu aqui, ó, as características, mas nem escrever, tá bom? Pediu aqui as características do vetor. Nós temos aí, ó, as características do vetor são módulo, direção e sentido. Quais são as características do vetor? Características vetoriais, módulo, direção e sentido. Esse vetor tem módulo 2 unidades, direção horizontal e é orientado para a direita. Tá? Então, toda a grandeza vetorial é assim. Professor, mas quais são os exemplos, né? Você pode me dar alguns exemplos na física. Gente, alguns exemplos aí na física de grandezas, né? Vamos verificar aqui, ó, alguns exemplos na física de grandezas. Tá? Pensemos aí, ó. Pensemos aí em grandezas vetoriais. Vamos colocar alguns aqui para vocês deixarem já anotadinho aí. Anota aí, ó. Primeiro,
velocidade, tá? Aceleração, nós já vimos lá, ó. Aceleração, força, certo? Essa aqui eu vou até sublinhar, porque essa aqui a gente vai estudar já já, né? Posteriormente a gente vai falar muito sobre ela. Força, quantidade, depois vocês vão ver isso no ensino médio, quantidade de movimento, certo? Campos, de uma forma geral, campo, né? Pode ser campo gravitacional, campo elétrico, entre outros. Então a gente tem bastante. Aqui são as principais. Esse campo gravitacional pode ser campo também elétrico, campo magnético. Então, quando se fala de campos, né, que são regiões, sempre está falando de grandezas vetoriais. Então, velocidade, aceleração, força, quantidade de movimento, campo gravitacional, campo magnético, campo elétrico, tá? Impulso e quantidade de movimento, tudo isso são determinados como grandezas vetoriais, tá bom? Aqui são alguns exemplos. Essas grandezas vetoriais são definidas por aquilo que você está vendo aí, tá? Já a gente retorna com os conceitos de força e os casos particulares de força resultante.